Deus quer homens de valor, homens de coragem, amor e compaixão, que tenham lealdade, homens de oração. Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, homem do caminho, graças a Deus por estarmos aqui neste vídeo no YouTube mais uma vez, mais uma semana que o Senhor nos concede esta graça de podermos compartilhar um pouco da sua palavra. Eu dou graças a Deus e dou glórias a Ele, porque é no Senhor que nós estamos firmados e onde está a nossa esperança. Graças a Deus por isso. Quero dar boas-vindas a você, então, mais uma vez a este programa. Somos os Homens do Caminho da comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. E quero, então, dar boas-vindas principalmente àqueles que estão nos assistindo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, que a palavra do Senhor possa falar ao seu coração e ter um efeito poderoso na sua vida. Eu quero compartilhar com vocês, meus amigos, uma palavra que está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, do versículo 13 até o 23. Nós já estamos comentando um pouco sobre essa carta de Paulo, já fizemos, acho que 4 programas, né, falando sobre a carta de 10 em 10 versículos, e o capítulo 2 eu dividi em duas partes. E eu gostaria de ler esse texto e comentar algumas coisas com vocês, para que nós possamos, como homens do caminho, termos da parte de Deus uma compreensão do que temos que fazer nesses dias com relação a tudo aquilo que ouvimos e aquilo que recebemos, para que a nossa fé esteja firmada no Senhor. Então, Paulo escreve assim, a partir do versículo 13, capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchados na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina no corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Que texto intrigante e, ao mesmo tempo, poderoso e maravilhoso. Posso dividir esse texto em 2 partes. Então nós novamente nos deparamos com as palavras do apóstolo Paulo, dirigidas então a esta amada igreja de Colossos. E dessa vez, a partir do versículo 13, nós vamos ver a
preocupação de Paulo quando ele ensina sobre a nova vida que eles desfrutam em Cristo e a nova vida que nós desfrutamos em Cristo. Neste momento, Paulo está falando aos irmãos de Colossos quando alguns falsos mestres estavam se infiltrando na igreja, tentando arrancar dos seus corações aquilo que Cristo havia colocado e aquilo pelo qual Jesus pagou um preço alto para que eles pudessem desfrutar tal vida abundante em Cristo. Note, por exemplo, nos versículos 13 e 14, que Paulo frisa muito bem a questão do novo homem em Jesus. Este homem não está mais morto em seus pecados, nem na incircuncisão da carne. Eu quero colocar aqui uma palavra sobre isso. Incircuncisão da carne. O que é isso? A circuncisão era um ato judaico de marcar o homem para servir os propósitos da religião judaica, que agora em Cristo isso está abolido. Por isso que Paulo fala que este homem que antigamente estava morto nos seus pecados e na incircuncisão da sua carne, né? Ou seja, não era marcado pelas questões religiosas, mas agora ele recebe algo da nova aliança em Cristo, não das alianças judaicas e preceitos religiosos, mas agora o negócio é dentro do seu espírito, é dentro da sua vida, é em Cristo que a nossa vida é vivificada, é transformada, é mudada, e agora o Senhor nos projeta para um novo viver em si mesmo. Nós somos tratados por Deus no seu Espírito. Em Cristo temos a nossa vida vivificada, porque aquela cédula de pecado, e aqui o texto fala muito bem, a cédula do pecado foi riscada e foi encravada na cruz, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que era contra nós, que nos trazia prejuízo, tudo aquilo que nos trazia a ofensa que o pecado lançou contra Deus em Cristo Jesus, nós somos limpos e purificados, e toda essa ofensa e toda esta condenação, tudo aquilo que era contra nós, foi totalmente riscado e foi encravado na cruz de Cristo. Ali o Senhor Jesus pagou todo o preço da nossa salvação, e não somente da nossa salvação, mas da nossa justificação. Nós não somos justos porque somos justos em nós mesmos, não somos justos porque nós fazemos e praticamos atos de justiça por nós mesmos, mas somos justificados em Cristo Jesus por causa da sua morte e da sua ressurreição. E pelo fato de nós recebermos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. E ainda mais, meus queridos, na cruz, Jesus Cristo, em sua missão de graça e de misericórdia, ele despojou e desprezou todo o principado e potestade do mal, triunfando deles em si mesmo. Ou seja, todo acusador, toda a ação do acusador Satanás e seus demônios, que ficavam insistindo em lançar sobre o nosso rosto, sobre o rosto daqueles que criam e confessavam Jesus naqueles tempos, e a nós hoje em dia, todo esse pessoal aí da malignidade, todos os demônios e seu chefe Satanás agora não tem mais poder para lançar nada sobre o nosso rosto, porque Jesus, ele despojou e desprezou toda e qualquer potestade e principado do mal. Ou seja, a nossa vida, ela está resguardada em Cristo, pela sua palavra, pela sua vida, pela sua morte, pela sua ressurreição. Enfim, irmãos, uma obra completa
que nos garante vida eterna e vitória total e completa sobre todo o mal. É por isso que nós não precisamos temer o mal. É por isso que nós não precisamos temer a Satanás, porque a Bíblia diz que nós somos guardados por ele, e quando somos guardados pelo Senhor, o maligno não nos toca. Queridos, a partir do versículo 16 até o versículo 23, nós vemos então uma orientação aos irmãos, àqueles irmãos, e a nós também, para que eles não se prendessem a uma pregação distorcida daquilo que fora conquistado por Cristo. Pois eles não andavam, e nós também não andamos segundo costumes, já que não tem mais sentido, né, como o povo da nova aliança, que andamos em Cristo, andarmos segundo aquilo que Paulo chamava de rudimentos do mundo. Paulo chamava então estas coisas de rudimentos do mundo, estas coisas impostas pela religião e pela ação religiosa daqueles tempos. E hoje em dia nós vemos que muitas das religiões impõem sobre nós a sua prática, sem que isso tenha qualquer relação com a vida em Cristo Jesus. São mais questões humanas do que praticamente aquilo que Jesus quer que vivamos. Então, meus queridos, a palavra no final diz que tais coisas apenas satisfazem desejos carnais. Podemos então afirmar a nós mesmos que em Cristo somos libertos para vivermos um relacionamento pleno com Deus. Na alegria, vivendo na alegria do Espírito Santo e vivendo debaixo desta graça maravilhosa de Cristo Jesus. Que coisa preciosa nós podemos então viver estando debaixo deste poder que foi dado por nós em Jesus Cristo, por toda a sua vida, enquanto ele ministrou, enquanto ele falou no seu ministério terreno, o que ele nos ensinou, depois quando ele morreu e ressuscitou, e logo depois os seus apóstolos, os seus servos, passaram a nos ensinar segundo aquilo que Jesus deixou na sua palavra. Que Deus possa abençoar seu coração. Que Deus possa falar contigo em todo o tempo. E você saiba que em Cristo Jesus você é livre. Você está livre em Jesus. Livre do pecado, livre do mal, livre do mundo e livre da religiosidade. Para você viver um relacionamento com Deus. Um relacionamento profundo com Deus na pessoa de Jesus Cristo, sendo conduzido pelo Espírito Santo. Por isso você é chamado de homem do caminho, um homem que anda de acordo com o desejo de Deus, os preceitos do Senhor, a vontade de Deus, e sim vivendo debaixo dessa graça maravilhosa que enche o nosso coração de alegria. Nós vamos ouvir uma canção agora, que diz que o Senhor Jesus, que o fim da lei é Cristo Jesus, para que Ele nos justifique de todo pecado. Vamos ouvir esta canção e depois nós voltamos para encerrar e orarmos e abençoarmos uns aos outros em nome de Jesus. Fique agora com este louvor em nome de Jesus. Para nossa justiça.
irmãos, glória a Deus por esta canção, por este louvor cantado pelo nosso irmão Ademar de Campos. Que bênção maravilhosa. Fico muito feliz por esta música, essa letra tirada da palavra que nos enche da alegria do Senhor. Isso é doutrina bíblica, para que nós possamos crer naquilo que Deus fez por nós, naquilo que Ele realizou em nossa vida. Eu louvo ao Senhor e agradeço porque a palavra de Deus é que nos conduz à nossa vitória. Vamos orar e encerrar este tempo e agradecer ao Senhor por estarmos firmes na sua palavra. Vamos orar então. Ó Pai querido, quero te agradecer por este tempo, por esta palavra, pelo conhecimento que o Senhor nos dá das Escrituras Sagradas, para podermos andar segundo os teus preceitos, os teus propósitos. Quero te agradecer, Senhor, que o Senhor é um Deus que cuida de nós, é um Deus que zela, que vela por nós. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe este homem que está assistindo a este vídeo agora, que o Senhor o tome nos teus braços, que o Senhor o conduza, o capacite, que o Senhor encha a sua vida de paz, de gozo, de alegria, de saúde, de bênçãos, mas acima de tudo, que a tua graça esteja sobre ele e que ele veja toda a manifestação da glória do Senhor sobre sua vida e ele esparrame isso pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelos seus conhecidos, em nome de Jesus. Agradecemos por esse tempo e nós nos despedimos agora debaixo da tua graça e do teu poder. Nos dá, Senhor Deus, uma semana poderosa em Cristo Jesus. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu irmão, meu amigo, que Deus te abençoe. O meu desejo é que esta semana seja uma semana vitoriosa para você e a todos que te cercam, em nome de Jesus. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amo você. Fique na paz. Um forte abraço. Sobre toda a terra.